Páscoa do Senhor, passagem da morte para a vida em Jesus. E em Jesus nós compreendemos também a nossa passagem, a nossa peregrinação durante esta vida. Os discípulos de Emaús, do Evangelho de Lucas, que nós acabamos de escutar, nos colocam nessa condição de caminhantes. Os discípulos estão caminhando frustrados, desanimados, decepcionados. Esperávamos que fosse Ele que vinha salvar, libertar Israel do jugo dos seus opressores. Esperávamos. É uma frustração total. E Jesus vai ao encontro desses discípulos que estão em caminho, está anoitecendo, e ao explicar as Escrituras, Jesus vai dando oportunidade. Estavam com o rosto entristecido de ver um sentido em tudo isso. Claro que Jesus nesse momento se faz presente, mas os seus olhos não conseguem enxergá-lo. É recorrente nesse evangelho. A noite está se aproximando, eles estão como que cegos, e somente quando estão dentro de casa e acolhem Jesus, não deixam ele passar e ir embora, mas o acolhem, o seguram. E Jesus se deixa acolher, se deixa segurar, se deixa abrigar nesta casa, e ali ao partir do pão, os seus olhos se abrem. A partir do pão, sinal da Eucaristia, e Jesus está presente, a fé começa a enxergar. Interessante porque, na medida que eles conseguem enxergar Jesus, Jesus desaparece no meio deles. Ou seja, a realidade material agora não é mais necessária, porque a fé consegue enxergar para além da materialidade das coisas. A única matéria que permanece ali é o pão repartido, cuja fé reconhece a presença do Senhor. Outro fato interessante. Eles imediatamente, a hora que eles tinham caminhado um pouquinho, para não dizer muito, já estava à noite, imediatamente eles fazem o percurso contrário. Porque agora, com a luz da fé, eles podem percorrer o caminho de novo, mas com outro significado, e às pressas, para anunciar para os outros, realmente Ele está vivo, realmente Ele está no meio de nós. Este evangelho, minha gente, ele vem a calhar nesse momento que também nós estamos num caminho, numa travessia de uma crise, podemos dizer assim, social, política, e tantas situações de incerteza da nossa vida, tantas situações que a gente talvez até se decepcionou, né? Situações políticas, sociais, comunidades, todos nós estamos presos diante de situações que podem nos causar insegurança, medo, incerteza. Jesus caminha conosco. Alguns já conseguem enxergá-lo em meio a tudo isso, outros não. É preciso, nesse momento e nesse período, a gente dar espaço para a reflexão e meditação da Sagrada Escritura, para que a nossa inteligência seja iluminada, a nossa mente e o nosso coração possa se aquecer, possa arder de desejo de Deus, principalmente nesse período que muitos não têm condição de participar da Eucaristia. Você que está acompanhando na sua casa, cada um de nós, em torno deste altar que nós celebramos, né? Creio que você está com a grande sede, fome de receber a Eucaristia, de estar ali nessa comunhão com o Senhor. Mas você tem a palavra de Deus, que pode aquecer o seu coração. Ele caminha com você. Até quando passar este momento e sermos acolhidos de novo nesta comunidade, para celebrarmos juntos a Eucaristia e reconhecê-lo no partir do pão. E a partir disso, sairmos de novo com a luz da fé, com aquela convicção, com aquele destemor, para anunciar e dizer: realmente, o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, sou testemunha. A fé me ajudou a reconhecê-lo, mas nem sempre esta fé eu tinha de modo claro. Foi a partir da palavra, foi a partir do seu encontro que caminhava comigo, através dessas provações, dessas dificuldades.
Creio que algumas pessoas têm nesse momento situações que lhes aprisionam de frustração, decepção, fora as situações emocionais de depressão, de desânimo, de tantas outras coisas que afetam a sua vida. E alguns podem até dizer, é falta de fé. Mas mais do que dizer isso, que nem sempre são situações de falta de fé, porque cada um sabe do sapato que está calçando, mas é importante nesse momento a gente rezar uns pelos outros, para que a fé que está semeada no coração de cada um possa crescer e iluminar o suficientemente para poder reagir às situações adversas, às decepções, às frustrações e tantas outras coisas que podem paralisar a nossa vida ao longo do caminho. Jesus fez um caminho mais longo do que esses 2 discípulos, com eles, levando-os, que foi o caminho da Sagrada Escritura, da revelação, daquilo que Deus falou e continua a falar. Nós que às vezes não temos ouvidos para escutar e às vezes os olhos para enxergar, mas a luz está vindo, a luz ilumina. Que Deus abençoe você. Nos unamos cada vez mais em torno da Eucaristia, do partir do pão, onde podemos reconhecê-lo, e vamos fazer nossa trajetória comum, caminhando mesmo a partir da experiência de Jesus, com esta alegria do coração. Quero saudar a todos desta comunidade de Nossa Senhora das Graças. É uma comunidade de muitas pessoas de fé. Creio que você que está na sua casa, você está sempre nessa união de oração, está também vivendo o seu testemunho particular na sua família. E nesse momento a igreja é o espaço celebrativo, onde não deve faltar aquele que oferece os dons, mas também aquele que intercede. Somos uma comunidade orante, e esse momento realmente é onde se manifesta essa perfeição da comunidade cristã. Uma comunidade orante como a comunidade dos primeiros discípulos. Lá no cenáculo, Jesus pediu para ficar lá para rezar, até receber o Espírito Santo. Estamos agora nesse caminho para Pentecostes. Se diz que as comunidades rezavam, eram comunidades orantes. Quando os discípulos que anunciavam, às vezes eram aprisionados e a comunidade estava lá rezando, orando. E se diz que o Espírito Santo se derramava sobre a comunidade. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. É nesse momento que se manifesta o quanto nós somos unidos, mas também o quanto nós somos desunidos. É nesse momento onde se acende em nós o desejo de Deus mais forte, diante da impossibilidade de participar de certos atos da comunidade. Mas é nesse momento que a gente, embora distante um do outro, por vários fatores, se manifesta a nossa união, esse Espírito que nos une. Era um só coração e uma só alma, principalmente na oração. Principalmente na oração. E não tem fé que se sustente se não tiver oração que fomente. Por isso, eu creio que a nossa fé será mais revigorada se de fato nas nossas famílias, lá onde nós estamos, a gente sustentar esse espírito de oração e devoção, como São Francisco nos aconselha, homem de oração, mas um grande evangelizador e testemunha do Evangelho. A nossa oração por todos aqueles que estão doentes, enfermos, nas suas casas ou nos hospitais, a nossa oração também por todos os profissionais de saúde que não medem esforços nesse momento até sobre o risco de morte, o desgaste também de todo o trabalho que faz em prol daqueles que estão doentes, somente aqueles que nesse momento estão na luta nos hospitais pela vida. E vamos rezar também para que o Senhor nos livre desta pandemia, que o Senhor também nos faça passar, chegar realmente a vivenciarmos a vida que nós tínhamos, sim, normal, sim, mas com aquele vigor maior, para sabermos valorizar cada ato, cada momento da nossa vida cristã. Que Deus abençoe você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.